Oi, gente, meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui vocês vão assistir agora, em seguida, a aula sobre o capítulo 4 do livro Questionamento Socrático para Terapeutas. Esse livro ele faz parte de um projeto que eu tenho chamado Acervo LWP. Aqui no YouTube vocês vão encontrar algumas aulas iniciais de outros livros também e as aulas sobre esse livro completas. Então, aos pouquinhos eu tô colocando esse livro inteirinho. Nós agora estamos no capítulo 4, mas vai vir o livro todo, para que você possa assistir as aulas daqui do YouTube gratuitamente. Mas caso você queira participar do projeto para ter acesso a dezenas de livros técnicos da psicologia que você pode estudar junto comigo, checa o link aqui da descrição para você se inscrever no acervo. Beijo grande e até o próximo capítulo. Tchau, tchau, gente. Oi, Psis, sejam bem-vindas para mais um encontro. Deixa eu só conferir se meu microfone está correto. Tá sim, pronto. Gente, eu tô num caso de amor com esse livro. Eu até coloquei ele aqui para homenagear esse carinho inteiro, porque que livro maravilhoso. Vocês estão achando também? Nossa, eu acho a leitura dele muito boa. Fora que, assim, questionamento socrático, reestruturação cognitiva é o que a gente mais usa em sessão para quem é terapeuta cognitivo comportamental. E aí, ler sobre isso, para mim, é um prazer enorme. E dar aula, explicar sobre, criar material sobre. Então, está sendo muito gostoso. Eu espero que esteja sendo tão bom quanto para vocês também. E, por favor, coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão acompanhando, o que estão achando do livro, o que estão achando das aulas. Quero saber. Bom, então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 4, que é a nossa missão de hoje, estudar mais um capítulo desse livro. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para a gente poder começar. E só aumentar aqui um pouquinho. Perfeito. Vamos nós. O capítulo 4, ele se chama Uma base para o questionamento socrático, o diálogo socrático beckiano. Então a gente já começa fazendo alguns combinados. Que combinados são esses? O primeiro combinado é que a gente vai chamar essa técnica ao longo desse livro de diálogo socrático ou diálogo socrático beckiano, para tirar um pouco daquelas dúvidas, né, como a gente viu nos capítulos iniciais, que acabam rolando algumas dúvidas se a técnica é a mesma técnica do Sócrates, se é parecido com algumas outras questões da filosofia. E aí, para delimitar bem, fechar bem o que a gente está chamando de questionamento socrático aqui, a gente vai chamar a técnica de diálogo socrático ou de diálogo socrático beckiano, conforme nos indica que façamos assim o Robert Lee, certo? O foco da terapia é encontrar as verdades dos próprios clientes. É isso que a gente faz dentro do diálogo socrático. E encontrar essas verdades, a gente precisa entender que essas verdades são formadas pelas experiências do cliente, tudo que ele já viveu na vida dele até hoje, pelas evidências que ele tem, ou seja, tudo que ele conhece, que ele entende como funciona, e pelos valores desse cliente. Então, tudo que ele almeja, que ele considera importante e relevante dentro da vida dele, da sociedade, no mundo, na relação com as outras pessoas. E aí, diante de tudo isso, né, dessa verdade própria de cada cliente, o nosso objetivo com o questionamento socrático é fazer com que os pacientes cheguem nessas verdades e questionem as suas próprias verdades, ou para afirmá-las ou para refutá-las. Isso vai ser um processo muito individual de cada pessoa, mas o que a gente quer é que o cliente chegue nessa verdade, que ele consiga verbalizar o que ele pensa sobre ele, sobre os outros, sobre o mundo, e que ele possa refletir e questionar tudo isso para tirar conclusões. Sejam elas, como eu disse, para afirmar ou refutar essas crenças, mas a gente espera que ele opte e que ele consiga, através dessas técnicas, né, chegar em verdades que o façam sofrer menos e que tragam, obviamente, benefícios para ele. Essas estratégias socráticas que a gente está aprendendo nesse livro a aplicar, elas são ditas como sendo as habilidades mais difíceis, uma das, né? Mas uma das habilidades mais difíceis de realmente se aprender a executar com excelência. Por que que isso acontece? Por que que é tão difícil executar o questionamento socrático com excelência? Gente, a gente tem uma tendência de fazer o que eles chamam de descoberta fornecida, ao invés de fazer a tal da descoberta guiada. Porque o que que acontece? Existe um ímpeto muito forte dentro de todos nós de
revelar aquilo que nós acabamos de descobrir, né? Então, imaginem que vocês acabaram de descobrir uma coisa muito, muito, muito legal. Qual a primeira coisa que vem na cabeça para fazer? Ah, vou contar para um amigo, vou contar para as pessoas, vou avisar para as pessoas. É normal isso. E aí, dentro da sessão, isso não é diferente. Fora que a gente acaba tendo uma tendência de ter uma postura meio que de aconselhamento, né? De não aconselhamento no sentido de dar conselhos para amigos, não nesse sentido, mas é porque nos Estados Unidos existe uma profissão chamada counseling, né? Que é exatamente esse aconselhamento, que são pessoas que são treinadas ali, não é exatamente um psicólogo, mas são pessoas treinadas que conseguem dar suporte para algumas questões emocionais, principalmente de jovens em escolas, né, para meio que ajudá-los com algumas experiências. E essas pessoas, elas aconselham um pouco mais, né? Então elas têm esse negócio. Aqui no Brasil é meio difícil de entender porque a gente não tem essa profissão, a gente não tem os counselings, né? A gente só tem mesmo psicólogos. Então, mas a gente acaba tendo um pouco desse viés de acabar querendo dizer o que é para fazer, ou trazer algum tipo de conselho, principalmente dentro do diálogo socrático. Porque vocês vão ver que o diálogo socrático ele começa com a gente questionando algumas coisas para chegar nessas verdades. Quando a gente chega, que a gente enxerga a verdade, a gente às vezes tem uma tendência de dizer para o paciente: ó, tá aqui. E a gente meio que mostra a verdade para ele, traz aquilo, né? Faz ali um resumo. E a gente tem que tentar fazer a descoberta guiada e não a descoberta fornecida. Tipo, opa, eu consegui enxergar a verdade. Agora eu preciso achar um caminho para que o meu paciente consiga enxergar a mesma verdade que eu já enxerguei, né, essa verdade dele, e consiga verbalizá-la, colocá-la ali organizada em palavras. Eu vou ajudá-lo a chegar nisso para saber o que ele quer fazer a partir daí, certo? Então, esse é o nosso maior desafio. Não praticar um diálogo socrático meio meia boca, fazendo a descoberta fornecida, ao invés de estar fazendo a descoberta guiada. Para que a gente não corra esse risco, então a gente precisa aprender muito bem a fazer essa técnica. Nesse capítulo 4, a gente vai ver uma visão geral da técnica, tá? Só para a gente se situar. Na verdade, gente, até para a gente se situar fazendo um resumo no início, que eu acho melhor, eu vou pular para o último slide e depois eu volto para cá. Vou explicar por quê. Aqui nesse último slide, penúltimo, melhor dizendo, eu fiz um resumo do que a gente viu até aqui só para a gente se localizar, porque a partir do próximo capítulo a gente começa a de fato entrar no método revisado de questionamento socrático que vai ser exposto dentro desse livro, certo? Então, o livro até aqui, o que que aconteceu? A gente já viu no primeiro capítulo o que era o questionamento socrático e quais são os motivos para a gente usar essa técnica. No capítulo 2, a gente explicou como funciona a cognição, e aí a gente viu por que que é tão justificado usar o questionamento socrático, porque a aprendizagem corretiva, ela não acontece automaticamente. Então, eu preciso de um método, que nesse caso aqui é o diálogo socrático beckiano, para conseguir chegar nessa modificação da cognição. No capítulo 3, a gente viu que para fazer o questionamento socrático, a gente tem que fazer uma base. Então, a gente viu ali que tinham 4 elementos que a gente tinha que garantir que estejam muito bem feitos, para que depois a gente possa começar a fazer o questionamento socrático, como, por exemplo, a estrutura das sessões. Então, quando essa base está bem construída, o questionamento socrático consegue vir e ser efetivo. E agora, no capítulo 4, a gente vai ter uma visão geral sobre questionamento socrático. Ele é um capítulo curtinho, é mesmo para a gente ter uma noção de como é esse modelo aplicado completo, para depois a gente quebrar ele em pedaços, porque ele é feito em 4 fases, né? Como a gente já tinha até visto no capítulo, agora eu não lembro se foi no 1 ou no 2, mas foi na aula que a gente falou desses 2 capítulos juntos. E aí, dentro desses primeiros capítulos, a gente viu que esse método revisado de questionamento socrático, ele tem essas 4 fases, que é o que a gente vai ver no capítulo 5, 6, 7 e 8. Só que para não ficar tão quebrado, o capítulo 4, ele vem com um apanhado geral. Ele pega o caso da Fiona, para dar um exemplo, e mostra como a gente faz o passo a passo, 1, 2, 3 e 4, para a gente ter essa visão. Primeiro, ter uma visão ampla de qual é esse método de questionamento socrático que nós vamos estudar, e aí depois a gente vai capítulo por partes, né? E depois a gente faz uma integração de novo, tá certo? Então, os capítulos seguintes, eles vão detalhar e esclarecer os passos dessa estrutura que a gente vai ver no capítulo de hoje, por isso não
não temam, né? Não fiquem nervosos, a gente não precisa entender exatamente como é que vai aplicar tudo aqui. Aqui é só uma visão geral, só uma introdução, para a gente saber mais ou menos se localizar. E quando a gente for aplicar a partir dos próximos capítulos, uma coisa que ele coloca e que eu queria ressaltar agora, e vou ressaltar de novo no final, é que a gente precisa praticar aquilo que lê. Então, quando vocês fizerem as leituras, principalmente dos próximos capítulos, porque até agora foram revisões teóricas, não tem tanto para se aplicar. Mas os capítulos 5, 6, 7 e 8, eles são mão na massa. Então, para aplicar essas habilidades, para fazer essas habilidades de fato serem aprendidas por você, você precisa aplicá-las, colocá-las em prática logo após esse aprendizado, certo? E aí, dentro dos capítulos, a gente vai discutir melhor possibilidades, sugestões de como fazer isso. Mas, dando um exemplo aqui bobinho. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um resumo, que é a habilidade que a gente vai aprender lá no capítulo 8. Então, quando eu faço esse resumo aqui com vocês, que eu digo, ó, gente, peraí, o que a gente viu até aqui do livro? Vamos se localizar, vamos ver como é que a coisa tá? Eu estou treinando a minha habilidade de resumo, entendem? Então, a gente tem várias oportunidades na nossa vida de treinar essas habilidades para que a gente realmente as aprenda e consiga executá-las muito bem. Mas, voltando para o começo, pois estamos apenas começando, vamos falar um pouquinho de questionamento socrático. Gente, não, isso aqui eu já tinha falado, então vamos para cá. A primeira coisa que ele faz dentro desse capítulo é introduzir o modelo, né? Bom, nós vamos aprender um novo modelo de questionamento socrático, que eles estão chamando de modelo de diálogo socrático revisado. O modelo de diálogo socrático, vamos dizer assim, original, clássico, né, durante muito tempo, teve por base o modelo de diálogo socrático de 1993 da Padeschi. Esse modelo, vocês já devem ter ouvido falar, né, da Padeschi em algum momento, é um dos grandes nomes dentro da terapia cognitivo-comportamental, e ela desenvolveu um modelo de diálogo socrático de 4 etapas. O modelo da Padeschi, ele é formado por perguntas informativas, escuta ativa, resumo e perguntas sintéticas ou analíticas. Não é, gente, tão diferente do modelo que a gente vai ver aqui. Esse modelo revisado, ele tentou tornar as coisas um pouco mais fáceis de aplicar, fáceis de aprender, fáceis de replicar. E ele se baseou nesse anterior, certo? Então, o modelo da Padeschi, ele continua servindo de base, inclusive para o surgimento desse novo modelo, é apenas uma forma um pouco diferente de organizar as coisas de uma maneira até mais simples. Então, o modelo da Padeschi, que foi o que foi utilizado aí por muito tempo como base, né, por todos os psicólogos da TCC, ele falava que o grande objetivo do diálogo socrático era fazer surgir um novo pensamento equilibrado e crível. Para que isso surgisse, como é que a gente fazia? A gente observava os fatos, as coisas que aconteceram e começava a organizar essas evidências em evidências reais, que são esses fatos que de fato aconteceram, evidências percebidas, que são esses fatos distorcidos pelas minhas percepções, evidências conhecidas, que são fatos e coisas que aconteceram, exceções e alternativas, e evidências desconhecidas, coisas não distorcidas que têm a ver com aquela crença. Então, isso aqui é um exercício clássico da TCC, vocês devem conhecer, da gente fazer as evidências que apoiam a crença, evidências que não apoiam a crença. Vou dar um exemplo só para ficar mais claro e vocês meio que relembrarem essa técnica. Vamos dizer que a gente está trabalhando com a crença de eu acredito que eu sou incapaz. Então, quais são as evidências que apoiam o fato de eu me achar incapaz? E aí eu vou colocar coisas que aconteceram de fato que fazem me achar incapaz, perceber que eu sou incapaz, como não ter passado no vestibular, que seria uma evidência real. Eu vou colocar coisas que eu acho que me tornam incapaz, como, vamos dizer que eu posso ter o pensamento, né? A maioria das pessoas da minha idade já está bem-sucedida e eu não estou. Então, isso seria uma evidência percebida. E tudo isso apoia a minha suposição inicial de que eu não sou capaz. Do outro lado, eu tenho evidências que não apoiam isso, que mostram em algum nível que eu tenho algum nível de capacidade. E aí eu tenho evidências conhecidas, coisas que eu consigo admitir que realmente aconteceram, por exemplo, algumas provas que eu posso ter tirado boas notas, ou algum trabalho
temporário que eu tenha ido fazer, né? E eu tenha ido bem nesse trabalho, tenha recebido elogios. Então, são evidências conhecidas que vão contra essa crença. E eu posso também ter evidências desconhecidas, coisas que acabaram sendo ignoradas, que eu não percebi, mas que, por exemplo, meu psicólogo pode me ajudar a perceber, ou pode ter me ajudado a perceber, que mostram também algum nível de capacidade, como o fato de eu continuar tentando e estudando para passar novamente no vestibular. Pode ser uma evidência dessas desconhecidas, tá? Então, a gente fazia esse processo, né, de juntar essas evidências e fazer aquelas é, perguntas clássicas também, que a gente tem a lista de perguntas do livro da Judith, a lista de perguntas do livro do Nick, que são aquelas perguntas de, poxa, o que você diria para um amigo se fosse assim? Quais evidências que confirmam? Quais as evidências que refutam? E a gente faz esse apanhadão de perguntas e evidências. Depois a gente tentava fazer um resumo, uma síntese de tudo aquilo que foi aprendido, e surgiria daí um novo pensamento mais equilibrado e mais crível. Esse modelo da PADESC, ele foi criado nesse artigozinho aqui, que eu vou colocar como leitura complementar para vocês, tá? Então, esse artigo vai ficar disponível como leitura complementar, ele está aqui embaixo da gravação da aula, para que vocês possam ler. Ele é um artigo curtinho, se eu não me engano, ele tem 6 páginas, vou até abrir ele aqui para ter certeza. É isso mesmo, ele tem 6 páginas. E ela explica esse modelo de questionamento socrático que por muitos anos foi a base para nós psicólogos fazermos questionamento socrático. Foi daí que a gente aprendeu e que muita gente que ensina e faz questionamento socrático até hoje tirou, né, o seu aprendizado, certo? Então, essa é a primeira leitura complementar. O modelo da PADESC serviu de base para a gente fazer o questionamento socrático revisado, que é o que a gente está aprendendo agora com esse novo livro. O questionamento socrático revisado, ele é em 4 etapas. A primeira etapa é o foco no conteúdo-chave. Segunda, desenvolvimento de uma compreensão fenomenológica. Terceira, estímulo da curiosidade colaborativa. E quarta, resumo e síntese, que são, respectivamente, os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro. O modelo revisado, ele diz que a gente primeiro precisa entender qual é a cognição-chave a ser atingida. Essa ideia do conteúdo-chave, ela é muito interessante, porque eu preciso saber o que é relevante e eleger aquele conteúdo principal como foco das minhas intervenções. Se eu não fizer o primeiro passo de uma forma muito bem feita, todos os outros passos, de certa maneira, são comprometidos. Porque se eu não estou trabalhando com um conteúdo-chave, perde um pouco o sentido todo o processo que vai acontecer depois, tá? O segundo momento desse modelo revisado é a parte de desenvolver uma compreensão fenomenológica do pensamento. O que isso quer dizer? Essa é uma fase de validação, na qual a gente vai reconhecer que aquilo que o paciente pensou tem fundamento, que fez todo sentido ou faz todo sentido dentro de uma linha específica de lógica, o paciente pensar da forma como ele pensa. Porque o paciente pensa da forma como pensa, baseado, como a gente viu, né, de onde é que a gente tira as nossas verdades? Das nossas experiências, dos nossos valores e das evidências que a gente reúne ao longo da vida daquilo que é real, né? Então, juntando tudo isso, o paciente tem a sua verdade e a gente vai fazer essa compreensão fenomenológica de validade, entender que aquilo ali, em alguma medida, sim, ou fez sentido ou faz sentido. No entanto, a gente segue para um terceiro passo, que é o passo da curiosidade colaborativa, onde a gente vai trabalhar junto com o nosso paciente para expandir essa visão e dizer, ok, ainda que isso tenha feito sentido ou faça sentido dentro de uma determinada perspectiva, quais são as outras possibilidades que nós temos diante desse pensamento? E aí a gente começa a analisar esse pensamento de uma maneira mais crítica para que a gente possa realmente ampliar essa visão. E por fim, a gente vai para o que ele chama da pedra angular desse processo, que é o resumo e a síntese, para de fato consolidar essa aprendizagem e conciliar a nova aprendizagem com o sistema, a cognição, né, o sistema de crenças pré-existentes desse paciente.
Então, vamos falar rapidinho de cada um desses passos, com algumas coisas que são importantes, só para a gente estimular um pouco essa nossa visão geral, tá? O primeiro passo é o foco no conteúdo-chave. Nesse caso aqui, eu tenho que saber identificar bem o alvo para as minhas intervenções. Eu tenho que saber selecionar cognições-chave, pensamentos-chave, que vão me levar de fato a uma mudança efetiva na vida do meu paciente. Nesse sentido, a gente sabe que isso é muito importante porque nós temos milhares de pensamentos todos os dias. E esses milhares de pensamentos não têm como ser analisados em sua inteireza. A gente não tem tempo de terapia disponível para isso de jeito nenhum. Então, nós precisamos mirar nesses pensamentos que são centrais aos problemas dos clientes e que se relacionam com as suas principais dificuldades. Pensem, escutem essa palavra: principais dificuldades. Eu não quero mirar em crenças que têm a ver com dificuldades. Tá, posso ter 30 crenças que têm a ver com dificuldades. Eu quero mirar nas crenças que têm a ver com as dificuldades principais, mais importantes. E aí, esses pensamentos, normalmente, a gente é ensinado, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, a procurar esses pensamentos quentes, que são pensamentos acompanhados de muito afeto, e a técnica que a gente normalmente usa para isso é a técnica de seguir o afeto ou técnica de encontrar o calor. Logo no começo, quando eu estava ainda na época da graduação, eu me lembro que eu usava uma metáfora para os pacientes. Hoje em dia, não sei por que não uso mais tanto, mas no começo eu falava muito isso em sessão. Eu me lembro que eu tinha acabado de aprender e era a melhor forma que eu achava de explicar. E aí eu sempre dizia: olha, as suas bandeirinhas vermelhas, né, os seus avisos, vão ser as suas emoções. Sempre que você perceber uma alteração emocional, eu quero que você faça para mim um registro de pensamento. Então, eu falava muito isso nas sessões, essa metáfora das bandeirinhas vermelhas, que é exatamente o afeto como esse sinalizador da presença do calor, né, para que a gente possa identificar os pensamentos quentes e ter uma melhor chance de achar o conteúdo-chave para a gente trabalhar dentro das nossas intervenções, né, principalmente do questionamento socrático. Ele traz aqui algumas perguntas facilitadoras que a gente pode utilizar para essa primeira fase, né? O que é tão perturbador ou difícil naquela situação para o cliente, qual é a parte que é mais perturbadora, como o cliente está entendendo isso, como isso se relaciona com as suas crenças subjacentes, qual o pensamento mais angustiante, se nós podemos dividir esse pensamento em diferentes componentes, que são perguntas para você pensar sobre qual é esse foco, né? Se existe um foco ali e tentar achá-lo. E aqui um exemplo rápido dessa primeira parte, né, do primeiro passo do processo socrático, para que a gente possa ter essa base bem construída. Então, no exemplo da Fiona, ele traz um momento em que o terapeuta começa a ter uma ideia de qual talvez seria o conteúdo-chave que ele precisa focar. E aí ele fala assim: Fiona, eu acho que eu estou tendo algumas ideias sobre o que podemos mirar. Você tem esses sentimentos de depressão de longa data. E então você tem pensamentos e sentimentos sobre a sua depressão que criam uma camada extra de sofrimento. Será que nós podemos passar algum tempo nas próximas semanas avaliando essas ideias de que há algo de errado com você e de que você é a única que tem esse segredo sujo? Então ele pegou esses pensamentos, ele entendeu que isso aqui é relevante, mostrou isso para a Fiona e perguntou: e aí, você quer trabalhar nesses pensamentos? E no caso ela concorda e ele segue com o questionamento socrático, né? E aí uma coisa que ele destaca nesse capítulo, que é bem legal mesmo, de fato, é que assim, a beleza do empirismo colaborativo é o fato da gente poder ser tão transparente com os nossos clientes. Dizer para ele o que a gente está pensando, como o que ele trouxe nos impactou e o que a gente acha sobre isso, como o psicólogo acabou de fazer aqui. E aí a gente conversa abertamente sobre esses pensamentos e pondera se o cliente está a fim de avaliar esses pensamentos junto com a gente, se ele quer dar uma chance para essa mudança, para essa reavaliação cognitiva, para ver se isso é uma forma efetiva e eficaz dele se sentir melhor. O segundo passo é o passo da compreensão fenomenológica. Como eu tinha comentado, essa etapa pode ser pensada como uma prática de validação,
E a ideia é dizer para o paciente que a gente sabe que faz sentido pensar do jeito que você pensou. Eu entendo você pensar do jeito que você pensa, porque dentro dessa história de vida, daquilo que você viveu, faz sentido pensar assim. Nesse caso aqui, a gente precisa lembrar que essa ênfase na validação é importante para o paciente se sentir também mais acolhido e mais regulado. Porque, às vezes, quando ele apresenta essas ideias dele para as outras pessoas, o que que as pessoas fazem? Que absurdo, que coisa ridícula, não é para pensar assim, pense diferente. E isso muitas vezes não é efetivo, né? Você simplesmente invalidar aquilo que a pessoa construiu até hoje, dentro de todas as suas experiências, não é uma boa forma. Então, a compreensão fenomenológica é uma maneira da gente oferecer validação, especificamente nos níveis 4, 5 e 6, de acordo com a DBT. Aqui, mais uma indicação de leitura. Dentro da DBT, a gente tem muito material bom sobre vínculo, validação, a forma que a gente vai lidar com os nossos pacientes. E aí, primeiro, né, o que são as validações dos níveis 4, 5 e 6? Esses níveis de validação são propostos pela Marsha Linehan e ela mostra como é que a gente pode validar os nossos pacientes de diferentes formas. O nível 4 é validar em termos de causas suficientes, ainda que não necessariamente válidas, ou seja, sim, você tinha argumentos para pensar dessa forma, ainda que esses argumentos possam não ser lá dos melhores. Validação do nível 5 é validar como razoável naquele momento, ou seja, diante daquele contexto dá para entender esse pensamento, mas dá para achar falhinhas também. E validar no nível 6 é validar a pessoa. Nesse caso aqui, a gente fazer uma validação radicalmente genuína, ou seja, você é do jeito que você fez isso, você foi aquilo, e isso é válido, isso é real, né? Então, isso é muito importante. E aí entra essa indicação de leitura complementar para vocês. Infelizmente, não tem como, né, dentro aqui do escopo, eu falar, às vezes, de todos os materiais que eu gostaria de falar, mas assim, gente, eu posso pegar uma semana, né, fazer alguma alteração de cronograma para falar desses materiais se vocês sentirem essa necessidade. Eu sei que são materiais em inglês e às vezes a leitura se torna menos acessível por conta disso. Então, se quiserem e se for mais urgente fazer isso, por favor, me avisem aqui nos comentários que eu com certeza vou ver essa alteração de cronograma para poder contemplar esses pedidos de vocês, tá? Então, a segunda leitura complementar é esse capítulo, escrito pela Marsha Linehan, chamado Validação e Psicoterapia, em que ela vai falar dos diferentes níveis de validação e como a gente pode utilizar essa habilidade de empatia, validação para o nosso paciente, para melhorar o vínculo, né, com esse paciente, certo? Então, fica a dica de leitura para vocês. E um exemplo da segunda fase, que é essa fase de validação, do terapeuta e da Fiona, né, conversando. Então, o terapeuta diz assim: deixe-me tentar encaixar tudo isso, Fiona, e ver se eu estou entendendo direito. Quando você estava crescendo, as conquistas eram elogiadas e a emotividade era punida. Então, você aprendeu desde cedo a esconder os seus sentimentos. Você desenvolveu uma ideia de que você era a única pessoa que tinha emoções tão intensas quanto as suas, e existem algumas evidências de que pode ter existido um tipo de padrão duplo, em que o seu pai era mais rigoroso com você do que os pais dos colegas eram com eles. Tá certo isso? Aí a Fiona diz: sim, parece certo. Faz um tempão que eu não penso nisso. O terapeuta continua: olhando para o seu passado, faz todo sentido você ter crescido com vergonha dos seus sentimentos. E faz sentido também que você pense que existe algo de errado com você por ter esses sentimentos. E aí a Fiona diz: eu posso ver isso, e isso ainda é muito intenso até hoje. Então, eles estão aqui, eles não estão questionando a validade, né, dela pensar assim, eles estão validando o fato dela pensar assim. É válido, sim, você cresceu dessa forma. Existia um duplo padrão. A emotividade na sua casa, ela era verdadeiramente punida. Então, eles estabelecem isso para que a Fiona diga: pô, tem sentido, né? Eu não comecei a achar que as emoções eram erradas do nada. Foi um negócio que eu tirei da minha cabeça. Eu vivi experiências que me levaram a essas conclusões, certo? Isso é o passo 2. O terceiro passo é a curiosidade colaborativa. Nessa parte, funcionalmente falando, é uma etapa que a gente vai trabalhar com evidências não confirmatórias. Ou seja, na fase 2, no passo 2, a gente validou.
falou, ok, faz sentido pensar assim? Faz. Mas agora a gente vai estimular a nossa curiosidade e, claro, muitas vezes um pouquinho de psicoeducação também, né? Nesse caso da Fiona, um pouco de psicoeducação sobre as emoções, às vezes é importante aqui, para que a gente possa expandir essa visão. Ok, você pensou a vida toda assim, você achou, Fiona, que ao longo da tua história ter emoções era errado, que só você tinha essas emoções intensas. Vamos questionar isso? O que pode ter aí que a gente ainda não está percebendo? Então a gente começa a estimular essa curiosidade, tentar achar os pontos cegos, que são essas coisas que a pessoa ainda não vê, ou coisas mesmo que ela ainda não conhece, aí entra a psicoeducação, né? Dela aprender coisas novas sobre os sentimentos, dela de repente enxergar evidências do passado que ela não estava enxergando. E aí a gente faz essa etapa de curiosidade colaborativa para perceber o que que o nosso paciente não estava notando por conta dos filtros de atenção dele, achar essas lacunas na experiência e tentar desenvolver um novo padrão mais funcional. Então, aqui, mais um exemplo desse passo 3, né? O psicólogo vai lá e diz, ok, então me deixa desenhar isso para ver se eu estou entendendo o ciclo corretamente. Você tinha o pensamento de que era a única pessoa que se sentia assim. Isso fez você ter sentimentos de vergonha. A vergonha te levou a evitar e a guardar segredo. E aí você nunca falou sobre isso com ninguém. E aí você permaneceu pensando que era a única que se sentia assim, porque nunca falava com isso com ninguém. Então, ele faz esse ciclo para que a pessoa consiga ver, e eu sempre indico, sempre deixo essa mensagem para vocês, inclusive em formato de desenho. Eu sempre indico que a gente, quando está fazendo questionamento socrático, que chega nessa parte da curiosidade colaborativa, que a gente trabalhe com imagens, que o paciente consiga ver esses pensamentos escritos. Isso é muito importante. Então, esse ciclo que o psicólogo acabou de falar, a gente pode de fato desenhar, como nesse desenho simples que eu fiz aqui. Então, olha, você tinha um pensamento, sou a única pessoa que se sente assim. A emoção que isso gerava era vergonha. E a vergonha fazia você ter um comportamento de evitação. Você guardava segredos sobre como se sentia, não falava disso com ninguém. O que fazia você continuar acreditando que era a única que se sentia assim, já que você não falava sobre isso com ninguém. E aí aqui a gente começa a traçar com o paciente possíveis intervenções. É a fase que dentro dessa curiosidade a gente diz assim, mas será que é assim mesmo, né? E aí a gente propõe algumas coisas. No caso da Fiona, o que foi proposto? Duas intervenções. A primeira foi um experimento feito em sessão, em que ela e o psicólogo pesquisaram na internet para ver se outras pessoas também relatavam se sentir assim. E aí eles descobriram que sim, outras pessoas relatavam se sentir assim, o que já fez a Fiona se sentir um pouco mais, tipo, não sou a única. Parece que outras pessoas se sentem assim também, né? E aí ela começou a falar com algumas pessoas do convívio dela sobre saúde mental. Então ela vai falar com a irmã, ela fala com o pai, e ela descobre que as outras pessoas também já tiveram picos de ansiedade, depressão, que inclusive o pai dela, se eu não me engano, já estava há 9 anos fazendo psicoterapia porque precisava dessa ajuda. E aí ela, opa, né? Então, essa crença aqui, vamos dizer assim, superada com sucesso. E chegamos no último passo desse modelo revisado de questionamento socrático, que é o resumo e a síntese. Nesse passo aqui, a gente vai tentar tornar explícita a aprendizagem. É uma parte que ele até coloca, né, que pode ser muito facilmente ignorada por terapeutas iniciantes, porque a gente se sente satisfeito de dizer, pronto, está resolvido, né? Não pareceu que estava resolvido aqui? Quando a gente fala, poxa, ela fez as intervenções, ela não está mais acreditando tanto nesse pensamento, missão cumpridíssima. Não, faltou o resumo e a síntese. Nessa parte, a gente vai desenvolver esses pensamentos mais equilibrados e mais adaptativos para que a pessoa possa, de fato, criar um pensamento que resuma os dois lados da história. Então, qual era o pensamento da Fiona? Eu sou a única pessoa que se sente assim. Só eu tenho emoções tão intensas. Qual era o outro lado? Ter emoções é errado, é feio, né? Por quê? Porque ela cresceu a vida inteira com um pai que era invalidante, que não deixava ela chorar, por exemplo, mandava parar, né? Porque ela diz, ela conta no capítulo, né, que
o irmão dela não podia chorar porque era homem, e ela não podia chorar porque o irmão não chorava. Então, sempre que ela chorava, o pai dizia, né? Seja como seu irmão não chora, certo é ser assim, seja forte, né? E ela meio que, por conta dessas experiências, desenvolveu esse pensamento. Qual é um pensamento mais equilibrado? Eu não sou a única que me sinto assim, tá tudo bem a gente ter todos os tipos de emoções. Então é nessa hora do resumo e da síntese que a gente tem que juntar isso aqui. Como fica esse pensamento então? Quem vai nos dizer é a Fiona. Não sou eu que vou dizer, é o paciente que tem que dizer. Mas a gente vai ajudá-lo a desenvolver isso. A chegar no final da história e dizer assim, Fiona, antes você acreditava nisso. No que você acredita agora? Como o que você acredita agora se relaciona com o que você acreditava antes? E como a gente pode solidificar esses ganhos, transformando a mudança cognitiva em mudança comportamental? Ou seja, agora que você acredita em algo diferente, o que você quer fazer para viver essa tua nova crença, certo? Então, nesse caso da Fiona, por exemplo, né? Vamos supor, eu acho que eu até coloquei o exemplo aqui. Não coloquei. É porque eu acho que não tinha, talvez, um pensamento assim mais que dava para usar de exemplo aqui em slide, né? Tem o diálogo completo no livro. Mas imaginem, então, vou dar só um exemplo falando mesmo. Imaginem que a Fiona dissesse assim, a psicóloga perguntasse para ela e dissesse, você acreditava nisso, no que você acredita agora? Ah, eu acredito que eu não sou a única que me sinto assim. Certo. O que você quer fazer de diferente agora que você acredita nisso? Ela poderia dizer, eu quero validar mais os meus sentimentos, né? Eu quero continuar conversando com as pessoas da minha família sobre saúde mental. Então a gente começa a ver alguns comportamentos, algumas coisas que ela pode fazer, e de preferência, né, quando ela fala, quero validar mais os meus sentimentos, a gente provavelmente diria, como você vai fazer isso, Fiona? Quais os comportamentos que você pretende fazer para validar mais? Vou escrever sobre esses sentimentos, vou tentar entender melhor o que eles significam com os RPDs que você me ensinou. Então, a gente tem aí ações reais de validação e de implementação de novos comportamentos que tem a ver com as novas crenças mais adaptativas que a Fiona desenvolveu, certo? Então, é para isso que serve o resumo e a síntese, para que a gente elabore esses pensamentos mais equilibrados e adaptativos e que o paciente tenha a oportunidade de realmente tornar explícita essa aprendizagem, solidificar os ganhos do processo, beleza? No finalzinho do capítulo, ele traz para a gente esse registro de pensamento socrático, que é apenas uma planilha de resumo da técnica, onde a gente tem a fase 1, né, que é o passo 1, focalização, buscar o conteúdo-chave. Fase 2, compreensão fenomenológica. Fase 3, curiosidade colaborativa. E fase 4, resumo e síntese, onde a gente pode fazer esse resumo, né, que é esse novo pensamento mais adaptativo, e a síntese, que é essa compatibilização daquilo que eu acreditava antes com o que eu acredito agora e como eu posso jogar isso para comportamentos que vão solidificar essa nova aprendizagem. Então, a gente tem aqui um resuminho que a gente pode utilizar até, né, como uma boa pesca na hora da sessão, para a gente ter um pouquinho de guia, né, de como fazer isso. E chegamos no final. Então, como eu disse para vocês, a ideia desse capítulo é que realmente vocês possam entender de uma maneira geral o passo a passo da técnica. Primeiro eu faço isso, depois isso, depois isso, depois isso, né? Então, primeiro a gente acha o conteúdo-chave, depois que a gente acha o conteúdo-chave, a gente pratica a compreensão fenomenológica. Depois que a gente pratica a compreensão fenomenológica, a gente exercita a curiosidade colaborativa e, por fim, a gente faz o resumo e a síntese para poder solidificar a aprendizagem, certo? Então, a ideia dele é dar essa visão geral do tratamento. A partir do próximo capítulo, a gente vai começar a ver parte por parte, agora de uma maneira mais aprofundada dentro de cada etapa do questionamento socrático. E, para finalizar, eu vou só mostrar para vocês os materiais de leitura complementar para incentivá-los a ler. E, como eu disse, se vocês desejam que eu faça algumas modificações de cronograma para a gente poder abranger esses conteúdos também, por favor, me avisem, tá? O primeiro deles, compartilhar a tela.
tá aqui. O primeiro material que está aqui como leitura complementar para vocês é esse de questionamento socrático, escrito pela Christine Pavesky, que foi esse de 1993, tá? Um clássico dentro dos nossos materiais de psicologia, para que vocês possam... Opa! Fiquei bem pequenininho. Pronto. É um clássico para que vocês possam realmente entender qual foi esse modelo que durante muito tempo deu base para o questionamento socrático antes de vir esse livro com um modelo revisado. Então, aqui está o artigo completo para que vocês possam fazer a leitura, certo? Bom, o outro... Compartilhar a tela. A outra indicação de leitura complementar é esse artigo aqui, na verdade, um capítulo de livro, sobre validação e psicoterapia, escrito pela Marcia Linehan, em 1997, também um clássico falando sobre... Então, é bem interessante, ela começa falando sobre a diferença, a definição de validação, a diferença de validação e empatia. Aqui, ó, diferença de validação e empatia, ela fala também. E ela vai falando dos níveis de validação, como a gente viu nessa fase do questionamento socrático, a gente usa principalmente os níveis 4, 5 e 6 de validação, mas também existem os outros níveis, então tá aqui, né, completo, com os níveis direitinho, tudinho bonitinho. Esse aqui já é uma leitura um pouquinho mais extensa, tá? Mas é uma leitura que vale bem a pena, é um clássico, né, como eu falei. E aí, se for da vontade de vocês, vão me avisando que a gente vai fazendo modificações para contemplar também esses materiais que aparecem dos outros materiais, tá bom? Bom, gente, um beijo grande. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo estudo de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desse livro tanto quanto eu, né? Um livro muito gostoso de ler. E realmente, questionamento socrático é uma das grandes bases que a gente precisa para sermos bons terapeutas cognitivos comportamentais. Então, muito obrigada por estarem aqui aprendendo comigo e nos vemos no próximo encontro. Um beijo grande e lembre, se quiserem estar ao vivo, toda sexta-feira, 4 horas da tarde, exceto quando não tem alguma coisa diferente, né? Porque mês passado teve 2 sextas que não deu, porque eu estava viajando literalmente dentro do avião na sexta. Mas, tirando quando tem alguma coisa muito diferente, toda sexta-feira, 4 horas da tarde, estou ao vivo aqui aguardando vocês. Então, quem quiser estar aqui comigo, ouvir tirar qualquer tipo de dúvidas, por favor, venham. Beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo.